A paz do Senhor Jesus. Eu estou aqui nesta tarde para dar uma breve palavra a respeito da oração. O Senhor me tocou nessa manhã, sobre isso. Antes eu quero orar, pedir a Deus, Senhor, em nome de Jesus, perdoa meus pecados, as minhas falhas, as minhas atitudes. Pai, em nome de Jesus, que não seja eu a falar, e sim o Senhor a falar através da minha boca, Pai. Que flua manancial de águas vivas através da minha boca, Pai. E que eu fale só aquilo que o Senhor queira que eu fale, não o que eu penso, mas o que o Senhor quer que seja falado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Aqui no livro de Efésios, no capítulo 6, no versículo 18, diz assim: orem em todo tempo, no Espírito, com todo tipo de oração e súplica, e para isto vigiem com toda perseverança e súplica por todos os santos. A oração, que é feita por nós, ela chega ao trono do Senhor, quando ela é feita com o coração quebrantado, quando ela é realmente feita com pensamento em Cristo, Nós precisamos ter, um coração quebrantado, e temer ao Senhor, amar a Deus sobre todas as coisas. Mas a nossa oração, ela chega ao trono de Deus, porque a palavra diz que o Senhor, que o nosso Deus, Ele escuta as nossas orações e as nossas súplicas. E eu fui, então, pesquisar, sobre a oração e sobre o que a oração traz, que benefício a oração traz. E a oração traz para nós paz, ela traz para nós renovo, alegria, esperança, alívio para nossas vidas. Então a oração, ela traz tudo isso. O poder da oração. Qual o poder que a oração tem, A oração tem o poder de acalentar, a oração tem o poder de apaziguar, de encorajar, de despertar a esperança, de tornar o nosso fardo mais leve. Como? À medida que nós entregamos as nossas súplicas, as nossas necessidades aos pés do Senhor, que nós colocamos para Deus, tudo aquilo que nós estamos precisando, que está nos afligindo, nos atingindo, conosco, com nossos familiares, Então, quando nós colocamos isso nas mãos de Deus, Ele recebe as nossas orações, mas nós precisamos colocar, Nós precisamos suplicar. A palavra de Deus diz que nós devemos orar sem cessar, incessantemente. Então, em todo tempo, nós devemos orar. Agora, aqui mesmo, no livro de Efésios, está dizendo isso, que nós devemos orar, em todo o tempo, Aqui, orem em todo o tempo. E também, eu fui mais além. Os próprios cientistas, a própria ciência reconhece, que a oração faz efeito diretamente no cérebro, no lobo frontal, uma parte do cérebro, e que através da oração, quando a pessoa recebe a oração, eleva o sistema imunológico da pessoa. Então, os próprios cientistas, o homem, reconhece que a oração tem poder. Então, isso que eu gostaria de deixar, aqui falado, ministrando isso na vida de vocês, que orem a Deus, clamem,
eu costumo dizer que clamar é diferente de orar. Por quê, né? Porque quando a gente clama, nós clamamos, nós nos esvaziamos daquilo que está dentro de nós, daquilo que não agrada a Deus, né? Daquilo que não é para estar dentro do nosso coração. Então, quando nós clamamos, né, ao mesmo tempo nós estamos nos esvaziando, né? Nós estamos nos derramando aos pés do Senhor Jesus. Estamos colocando para Ele, né? Nos desfazendo de todo o lixo espiritual, nos esvaziando mesmo, né? Clamando a Deus, pedindo a Deus para tirar raiz de amargura, pensamentos ruins, né? Tudo aquilo que nos atormenta. Então nós clamamos e pedimos, nos derramamos, né? Choramos, né? Suplicamos, nos esvaziamos. E à medida que nós nos esvaziamos, né, de tudo isso, então damos lugar a Deus, para Deus nos encher, nos preencher com o Espírito Santo. Aí o Espírito Santo de Deus entra na nossa vida, entra no nosso coração. E aí Deus vai fazer a querer dele, né? Porque não é o nosso querer, é o querer de Deus. Então é necessário que nós tenhamos uma vida de oração, não só pela nossa vida, mas como para a vida do nosso semelhante, né? De todos aqueles que precisam de oração. Então, que nós possamos parar, né? Refletir, guardar um tempo, né, da nossa vida, que na realidade a primeira coisa que nós devemos fazer quando nós nos levantamos, justamente é isso, né? Nós devemos orar, nós devemos pedir a Deus, já agradecendo, né? Aliás, já agradecendo a Deus, né? Senhor, muito obrigada, porque pelo fôlego de vida, porque eu tenho mais um dia, né? Porque eu estou andando, porque eu posso me levantar, né? Fazer as coisas básicas, né? Que um ser humano precisa, né? Que muitas pessoas não conseguem fazer mais. Então nós possamos pensar nisso e realmente orar um pelos outros, né? Como diz a palavra. Logicamente que nós devemos, primeiramente, nas nossas orações, agradecer ao Senhor pela nossa vida, pela vida dos nossos familiares, né? Pela bondade de Deus, pela graça e misericórdia do Senhor Jesus, né? E pedir que Deus, que o Espírito Santo, né, inunde o nosso ser, que sejamos pessoas melhores, né? E que possamos fazer a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor Jesus. Então o Senhor, Ele me levou, né, a meditar sobre essa palavra, entre outras coisas aqui, mas principalmente sobre a oração. Porque nós vivemos uma vida muito agitada. Então as pessoas, primeiro, elas querem fazer aquilo que é conveniente a elas, mas não é assim que a palavra diz. A palavra diz que nós devemos buscar a Deus primeiro e as demais coisas serão acrescentadas. E quando nós fazemos isso, tudo se torna mais leve, porque nós temos o direcionamento do nosso Deus. Então, se nós orarmos em tudo que formos fazer, a nossa vida será muito mais fácil, porque nós temos aqui, ainda que não seja fácil, nós saberemos como passar pelas adversidades, porque na palavra, a palavra não diz que as coisas serão maravilhosas e fáceis, assim, não.
Ao contrário, a palavra diz que nós teríamos adversidade. Mas quando nós oramos e trazemos Deus para perto de nós, mesmo em meio às adversidades, nós podemos ter paz, né? Mas de muita coisa nós podemos nos livrar, sim. Deus dará-nos escape a nós se nós colocarmos na mão do Senhor, se perguntarmos a Ele, se dobrarmos nosso joelho, né? E pedirmos a Deus, tanto para nos guardar, né? Guardar nossos filhos, nossos familiares, né? Pedirmos a Deus. A palavra de Deus diz que Ele nos salva, que Ele nos esconde, que Ele nos observa, né? E a palavra é viva, né? Então, em tudo nós devemos perguntar, né? Em tudo nós devemos perguntar o que devemos fazer para Deus. E como que nós faremos isso? Através da intimidade com Deus, através da oração. É através da oração que Deus vai revelar os mistérios dele. Não tem como viver nesse mundo e não ter Cristo. Impossível viver nesse mundo sem Jesus. Pode-se até conseguir viver durante um tempo, mas depois as coisas vão estreitando de uma tal forma que nós não conseguimos mais. Então, que nós possamos buscar, né, a presença do Senhor Jesus e que em todo momento nós possamos orar, suplicar, para que o nosso Deus, o Deus soberano, onipotente, onipresente, onisciente, maravilhoso, extraordinário, Deus lindo, que nós possamos perguntar a Ele o que Ele quer para a nossa vida, o que Ele quer para a nossa vida. E através da oração nós teremos todas as respostas daquilo que Deus planeja para nós. Amém? Deus abençoe a todos, que Deus guarde a vida de todos, em nome de Jesus. Que tenham uma boa noite, que tenham em paz se deitem, em paz se levantem, que tenham uma excelente semana. É isso que eu profetizo para a vida de todos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.